By the water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by a string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Quando optamos por criar esse parque missioneiro, que na verdade é em substituição àquilo que nós teríamos na cabeceira da ponte. Lá estava previsto. Como a ponte não saiu, nós achamos um local ao lado do trevo de acesso à cidade e aí recorremos aos escultores missioneiros, chefiados aí pelo Vinícius Ribeiro de São Luís Gonzaga. Cada escultor fez o desenho de um monumento e para nós formar o conjunto de elementos que vamos colocar. Basicamente serão 6 grandes esculturas. Cada escultura composta de várias estátuas, não é uma escultura de uma estátua só, são várias. De um porte bem grande, são 2,20 metros de altura cada escultura e a base é de 1,5 metro, então serão 3,70 metros o total de cada monumento desse, em que pretendemos contar a história missioneira, começando do índio primitivo que tinha na cadeia alimentar a caça e a pesca. Inclusive vai se apresentar dessa forma, 2 índios carregando uma caça, passando depois então com a chegada dos padres jesuítas, os 3 mártires, e o índio Cepete Araju, que está também referendado nesse parque. Depois nós temos uma família de índios da época das reduções, escolhemos a família do cacique Inácio Aviaru, da redução de São Francisco Xavier, e também uma homenagem ao patrono do município de Porto Xavier e do município de São Javier, que é o jesuíta São Francisco Xavier, que deu origem ao nome daquela redução. E finalizamos o nosso parque mostrando o general Manuel Luiz Osório com seu cavalo, que em 1857 foi designado pelo presidente da província do Rio Grande do Sul para fazer uma expedição exploradora e reconhecer o que se falava tanto de tantas riquezas que haviam aqui nessas paragens onde se localizava a estância jesuítica da redução de São Francisco Xavier, com grandes criações de gado e muitas plantações, muitas culturas. Mas já havíamos passado mais de 80 anos, o que aconteceu é que ele não encontrou nada. Mas encontrou ainda muitas plantações de erva mate. Isso deu origem a um relatório. Por isso o general Manuel Luiz Osório é conhecido na história do Brasil como Marquês do Herval. Ele recebeu esse título porque ele esteve aqui em Porto Xavier e encontrou os ervais que aqui eram plantados. Era uma das riquezas da estância jesuítica de São Francisco Xavier. Então, quando nós muitas vezes pensamos que Porto Xavier não tem nada a ver com o mundo jesuítico guarani, tem tudo a ver sim, porque aqui era a sede de uma estância jesuítica. As estâncias eram tão importantes quanto as reduções, porque dali saiu o alimento. Não só a carne do gado, como as plantações aqui, a erva mate, que era um produto de exportação, a cana-de-açúcar, o algodão, o trigo, o milho, a mandioca, a batata, todos eram produtos colhidos aqui. Tinha também criações de ovelha, de cavalos, de mulas, que compunham o conjunto então da estância jesuítica. Também chegamos aí, finalizamos o nosso roteiro do parque com o pórtico Rabo do Peixe, porque o peixe, a caça com as reduções, ela parou. Os índios foram para as reduções, então não tinham mais necessidade de caçar porque havia carne fornecida pelas estâncias jesuíticas. Mas a pesca continuou na cadeia alimentar das reduções, continua até hoje, os nativos, os ribeirinhos continuam tendo ainda como peixe até um meio de sobrevida e de fonte de alimento e também de arrecadação de algum dinheiro com a venda dos pescados permitidos, e o dourado, o rei do rio, se transformando num grande atrativo turístico do município de Porto Xavier, por isso o Rabo do Peixe. Então nós contamos uma história
nesse pórtico e nesse parque que está junto com o pórtico. Fazemos as duas peças, um grande conjunto, para que o turista que passar por aqui, ou entrar por aqui, ou mesmo quem queira vir a Porto Xavier, poderá vir aqui só para conhecer, porque aqui estaremos contando a história da missioneira, a história da região e a história também das origens de Porto Xavier. Contar a história do município de Porto Xavier, através dos monumentos, estátuas ali dentro desse projeto. Nós estaremos remetendo tudo o que aconteceu, especialmente 400 anos atrás, na chegada dos padres jesuítas. Foram vários episódios e lideranças que da época passaram por Porto Xavier, e nisso essas estátuas, a concepção das estátuas, marcando a história desses líderes que ajudaram a construir essa riqueza e grandeza que é o nosso município, que é as nossas missões. Também temos um projeto dentro dessa concepção do Parque Missioneiro, que é também o nosso pórtico Rabo do Peixe. O Rabo do Peixe também é um monumento que vai contar a história desde 400 anos para cá, dessa espécie de peixe do nosso Rio Uruguai. 400 anos atrás existia o dourado e era o alimento para as civilizações indígenas, os jesuítas, os padres que aqui estiveram. E hoje, cruzando os tempos, segue ainda o dourado sendo o alimento do nosso Rio Uruguai, mas mais que alimento, ele hoje traz turistas do Brasil e mundo todo para praticarem a pesca esportiva desse peixe que é uma referência em pesca esportiva. Então, esse monumento do nosso pórtico, como a beleza que é, vai em conjunto com as demais estátuas aqui no Parque Missioneiro, contar toda a nossa história e ao mesmo tempo remeter ao futuro, mostrando de onde viemos, o que nos tornamos e onde podemos chegar. Então isso, além de cultura, também o turismo ele vem muito agregado nessa concepção desse projeto aqui em Porto Xavier. Já estivemos o convênio com o governador do estado assinado há poucos dias atrás. Agora, nos próximos dias, faremos o edital para licitação da contratação dessa obra. E a nossa preocupação é que fazer um edital onde nós consigamos dentro dele contratar a empresa ou empresas que tenham uma capacidade, que tenham expertise nesse tipo de obra, que são estátuas, e esse pórtico que ele será todo luminoso, um pórtico totalmente moderno, com escamas do dourado, por exemplo. Ele vai remeter muito ao dourado, já que é o rabo do peixe. Então nós estamos nos próximos dias largando o edital. A ideia, dentro de 30 a 40 dias, iniciar a obra e acelerar o máximo, mais rápido possível, com ideia de, lá no mês de maio, quando é o mês da comemoração dos 400 anos da história jesuítica na nossa região missioneira, que estejamos com essa obra concluída. E não por acaso, em maio é o aniversário do município de Porto Xavier, 60 anos de história. Quem sabe nós possamos fazer, além da inauguração desse projeto, dessa obra magnífica, também fazer um evento grande, alguma feira aqui em Porto Xavier, num final de semana, onde possamos contemplar e mostrar tudo isso para a região missioneira, para todo o estado e país. Além de ser um local de visitação aos turistas e questionamento, porque muitos farão questionamentos querendo saber qual o significado das estátuas e também do pórtico do Rabo do Peixe. E nisso, além de as visitações, esses questionamentos, vai rodar no Brasil todo e atrairão mais e mais turistas. Além da nossa história dos monumentos, das estátuas, a história que vem agregada com turismo, com lazer, que é o peixe, que é o rabo dourado, que é a pesca esportiva do Rio Uruguai. Então, para nós, ele vai ser um marco e uma marca para o município de Porto Xavier como um roteiro turístico também. Cada vez mais através da parceria com o privado, porque quem faz o turismo, quem faz a visitação dos turistas acontecerem, chegarem até Porto Xavier, é o empreendedor que está investindo e esperando, através do seu trabalho, da sua oferta de produto ou serviço,
ter uma renda. Então nós precisamos ser parceiro desse empreendedor, onde possamos ampliar a quantidade de cabanas, pousadas, balneários, oportunidades de visitações do nosso Rio Uruguai, além da pesca esportiva já existente. Nós precisamos cada vez mais ampliar essa possibilidade do turista vir fazer as visitações nos nossos pontos turísticos, nessa história jesuítica, dessa história dos 400 anos através desses monumentos, também aproveitar a questão gastronômica e lazer que temos em Porto Xavier. Então, a nossa expectativa é essa marca de Porto Xavier como um local bom de se visitar, essa marca de Porto Xavier como um local bom para se consumir um produto aqui, principalmente ligado e alinhado à carne do peixe. Nosso futuro, com certeza, nossa expectativa é marcar ao Brasil todo, ao mundo todo, através desse investimento, através desse projeto, através dessa obra, o que nós temos de bom para oferecer aos turistas aqui em Porto Xavier. Além de contar história, as pessoas poderão vir aqui em Porto Xavier, aprender essa história do passado e fazer a sua própria história dentro de todas as atrações turísticas, de todas as áreas de lazer que nós temos em Porto Xavier. Pois essa é justamente a ideia, fortalecer e reconhecer também o trabalho artístico dos nossos escultores regionais que têm se empenhado e têm, ao longo de suas carreiras, do seu aprendizado, trabalhado nas esculturas, principalmente nas esculturas missioneiras, também já se destacando para o centro do estado, para a capital, né? Lá eu tenho a escultura do Maurício Sirotsky, da RBS, foi uma escultura executada pelo Vinícius Ribeiro, que é um missioneiro. Então, eles também se sentirão valorizados, é uma forma de nós valorizarmos os nossos escultores, o trabalho deles, para que essa sensação do pertencimento esteja integrada dentro desse parque. É uma coisa nossa e nós temos que mostrar aquilo que nós temos e aquilo que nós temos de melhor. A contribuição deles foi gigantesca para a concepção desse parque e melhor ainda será depois de executada a obra. Porto Xavier já está integrado à Rota Missões, porque aqui é um ponto de passagem de união entre as reduções do lado brasileiro e as reduções, as 15 que estão na Argentina e mais as 8 no Paraguai. Então são 30 reduções. Porto Xavier está no coração desse circuito e já é hoje integrado. Com a chegada da ponte internacional, nós teremos com certeza um incremento muito grande do turismo regional através de Porto Xavier e nós queremos mostrar justamente a história missioneira, contar a história missioneira. Cada sítio arqueológico conta a sua história. Nós queremos contar toda a história, esta é a ideia. Terá também nesse parque um totem virtual, porque as pessoas possam acessar e ter maiores conhecimentos sobre um ou outro aspecto das nossas reduções ou da nossa história missioneira. Water